pessoal, amigos, irmãos, seguidores do nosso canal e a todos, nossa saudação. Recentemente gravamos uma live na TV Unitariana, do canal do irmão Fábio, e eu gostaria de compartilhar com vocês. O tema é sobre a ponta pequena do capítulo 8 de Daniel. No capítulo 7, ninguém tem dúvida, quanto à questão da ponta pequena, quem seria, porém, já no capítulo 8 há muita divergência e o nosso propósito é tentar entender, explicar aí, nessa live, exatamente quem é a ponta pequena do capítulo 8. Desejo que tenha um bom vídeo, não esqueça de dar uma like aí e se inscrever no nosso canal também se você ainda não é inscrito. Bom vídeo, tudo de bom! Nosso Pai Celestial, nosso Deus eterno, nós em primeiro lugar te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui acima de tudo em Tua presença. Amém. Estamos aqui, Senhor, para abrir a Tua palavra, para examinar as Escrituras, de forma especial as profecias, especialmente de Daniel capítulo 8. Amém. Pedimos que o Senhor nos ajude a transmitir a mensagem e também que o Senhor, o Teu Espírito, ajude a cada um dos que estiverem ouvindo e assistindo para também poder compreender. Te pedimos Amém. a Tua presença, Senhor, porque de nós mesmos somos incapazes de compreender e seguir adiante. Precisamos de uma luz maior que vem de Ti. Abençoe, Senhor, a cada um de nós, é o que nós te pedimos, e também agradecidos já somos, em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Ok. Então vamos começar o estudo das profecias de Daniel. Hoje vamos examinar uma pequena fração do capítulo 8 de Daniel. O livro de Daniel tem pelo menos 5 profecias de tempo, 5 profecias para o futuro. Nós temos o capítulo 2, o capítulo 7. Nós temos então o capítulo 8, que nós vamos nos debruçar um pouco nele hoje. Depois tem o capítulo 9, capítulo 10, 11 e 12. Então, na verdade, são 6 capítulos, falando bastante sobre profecias. E muitas destas profecias têm pensamentos divergentes. E de forma especial, aqui no capítulo 8, quando se trata da ponta pequena, existem algumas divergências, pelo menos 2 grandes pensamentos distintos, 2 linhas, 2 pensamentos diferentes um do outro, e é isso que nós vamos abordar hoje, porque é muito importante compreendermos exatamente o tema de forma correta, para que não fiquemos perdidos no tempo da profecia. Eu acho esse aqui um tema fantástico, mas também delicado. E nós vamos com bastante cuidado, aqui não defendendo nem a igreja adventista, nem a igreja batista, porque essas 2 igrejas, vamos dizer assim, defendem de formas diferentes, eu quero defender aqui apenas o claro, assim diz o Senhor, Então, o tema é: quem é o chifre pequeno de Daniel 8, verso 8, 9, 10, 11 e 12. Introdução ao tema. Eu vou aqui falar um pouquinho sobre o que acontece no começo da visão do capítulo 8 para aqueles que não estão muito familiarizados com este tema, para que eles não fiquem perdidos no meio do tema, Então, no começo da visão do capítulo 8, Daniel vê um carneiro com 2 chifres, e um chifre era mais alto do que o outro. Esse carneiro representa os medos e os persas, Os 2 chifres representam exatamente esses 2 reinos. O mais alto, na verdade, são os persas, embora
os medos estivessem dominado primeiro e se erguido primeiro, mas os persas foram além e se tornaram maiores e mais fortes do que os medos depois. Depois o profeta vê um bode com um chifre grande e que luta contra o carneiro e o vence. Este bode na profecia, todos concordam, né? Todos os grandes comentaristas, todos intérpretes concordam, né? Assim também como o carneiro e os chifres, que o bode, no caso aqui, é Grécia. E este chifre único na testa do bode é Alexandre o Grande. E a Grécia, né, não é novidade para ninguém, venceu os medos e os persas, né, o Império Medo-Persa. Depois, Daniel, né, ele vê o seguinte: estando o bode em sua maior força, ele é quebrado e sobem outros 4 chifres em seu lugar, na direção dos 4 pontos cardeais, ou seja, para os 4 cantos da terra, para as 4 regiões, né? Nós até vamos analisar um mapa aqui mais tarde, vamos entender um pouco melhor sobre isso. Então, agora sim vai surgir a questão do tema. Após o Império Grego e dos 4 generais de Alexandre, né? É uma sequência. Primeiro, aqui é todo o Império Grego, mas primeiro Alexandre, e posterior a Alexandre ter morrido, né? Vem os 4 generais dele, que são as 4 pontas que subiram no lugar daquele chifre grande, né? Então a pergunta é: que reino surgiu e que estaria reinando nos dias de Cristo, o príncipe dos príncipes? Então a pergunta de toda a live, inclusive de todo o estudo de hoje, é: que reino, né? Que reino veio depois dos 4 generais de Alexandre? Essa que é a questão que nós vamos desenvolver durante todo esse estudo. Aqui em Daniel, capítulo 8, verso 8 e 9, vamos iniciar com esses 2 versos que nos dizem, que vão nos começar a dar um norte para definirmos que reino foi este. E diz assim: e o bode se engrandeceu sobremaneira, mas, estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram 4 chifres notáveis para os 4 ventos dos céus. E de um deles saiu um chifre muito pequeno, o qual cresceu muito para o sul e para o oriente e para a terra formosa. Deixa eu voltar aqui. Nós vamos nos debruçar basicamente em entender esse segundo verso que diz assim: e de um deles, né? Observem aqui, e de um deles. Aqui que está a chave da questão. Porque lá no capítulo 7, ninguém tem dúvida que o chifre pequeno é Roma. Ninguém tem dúvida. Aliás, todos concordam que lá o chifre pequeno é Roma. Porém, aqui, a questão é definir exatamente se é Roma ou a questão do Antíoco Epifanes, né? Antíoco IV. Qual deles realmente é aqui representado nessa profecia? Então, esse um deles aqui, observe, ele é uma referência aos 4 chifres, um desses 4 chifres, ou um deles aqui é referente aos 4 ventos. Então, vamos prestar atenção nesse aspecto. Esse um deles é uma referência, com certeza absoluta, ou aos 4 chifres, ou aos 4 ventos do céu. E nós precisaremos definir qual dos dois que é. Os 4 chifres ou os 4 ventos. Aqueles que definem que é os 4 chifres, eles tomam um rumo. E aqueles que definem que é os 4 ventos tomam um outro rumo. Eles vão em sentidos opostos, distintos. Aqui define todo o nosso estudo, tá
tá certo? E nós vamos nos debruçar com mais detalhes para frente. Roma, a palavra deles, né? Como foi observado aqui, né? A palavra deles, hen, que é a palavra em original, né? É masculina. Isso indica que gramaticalmente o antecedente é ventos e não chifres, visto que ventos pode ser tanto masculino como feminino, mas chifres apenas feminino. Então, os defensores de que esse deles aqui é uma referência aos ventos, argumentam exatamente que não pode ser chifres, porque chifres é uma palavra no original, é uma palavra feminina, e deles é uma palavra masculina. Então, esta palavra antecedente ao deles aqui não pode ser feminina, tem que ser masculina. E os ventos é masculino, né? Pode ser, na verdade, tanto masculino como feminino. Então, como pode ser masculino também, então defende-se que esse deles, um deles, é os ventos do céu, os 4 ventos. É de uma das orientações geográficas, né? Da Rosa dos Ventos, né? Norte, Sul, Leste e Oeste. Ok. Antíoco Epifanes. Por outro lado, a palavra para ou seja, errad, é feminino, sugerindo chifres, como o antecedente. Então, aqui nós temos, eu na verdade, aqui, eu já vi pregadores apresentando o tema e escondendo esse detalhe aqui. Eu não acho justo, nós precisamos apresentar o aspecto bem amplo, né, para que as pessoas possam tomar as suas decisões. Aqui, né, a palavra porque lá o texto diz deles. Esta palavra aqui é errad, que é feminino no hebraico. Então, este feminino aqui, ele também existe essa possibilidade, é uma sugestão, né, de que é para chifres e não para ventos. O deles é para ventos, mas o é para chifres. E agora ficou um pouco confuso, né? Muito bem. Os que defendem que o chifre pequeno é Roma dependem da interpretação de que deles se refere a ventos. Então, toda dificuldade desaparece. Então, por exemplo, aqueles que defendem que esta ponta pequena em Daniel 8 e 9 é Roma, eles dependem de que a interpretação seja, esse deles seja para ventos, ou seja, um dos 4 cantos cardeais, e não chifres, né? Já que a visão de Daniel 8 é paralela aos esboços proféticos do capítulo 2 e 7, e em ambos os esboços o poder que sucede à Grécia é Roma, é razoável, então, que o poder do chifre, do verso 9, também se aplique a Roma. Essa interpretação se confirma, pois Roma precisamente cumpre as várias especificações da visão, diferentemente de Antíoco IV. Deixa eu ver aqui. Ok. Voltamos ao texto, né? Voltamos ao texto aqui. Esse aqui é o texto de Daniel 8, verso 8 e 9. É aquele primeiro texto que nós já vimos. Então, este que nós vimos aqui, ele é feminino, é errad, em hebraico. É uma referência, aqueles que defendem que é Antíoco Epifanes, é uma referência a chifres, que também é feminino. Porém, esse deles aqui é uma palavra masculina, tanto na língua hebraica como na portuguesa, né? E ventos, ela pode ser masculina ou pode ser feminina. Então, os que defendem que é Roma, eles dizem que esse deles é uma referência clara a ventos e não a chifres, né? E que deles
a palavra deles é mais importante do que o um, ok? Como não ficou muito claro, e eu concordo, não ficou muito claro, porque ficou dividido aqui a questão de definirmos dentro do verso 8 e 9, esse um deles, a quem realmente se refere. Eu, Jaisso, não estou aqui para defender um lado ou outro, né? Sem ser, na verdade, conciso aqui com as provas, né? Que nem o irmão lá falou, temos que responder de forma razoável, né? Até aqui, não fica 100% claro que esse um deles é uma referência clara aos chifres ou aos quatro ventos. Fica claro, sim, que é uma referência ou aos quatro chifres ou aos quatro ventos. Aqueles que querem defender um ponto, eles dizem que é dos quatro chifres. Aqueles que querem defender o outro ponto, dizem que é dos quatro ventos. Porém, vamos nos aprofundar agora, fora desses dois textos, né? Em dois temas importantes. Já que a escrita não nos ajudou, nós vamos agora ver qual se cumpre melhor na história. Antíoco IV Epifanes ou Roma? Ele se encaixa mais perfeitamente na descrição feita no verso 10, 11, 12 e 13. Ok? Então nós vamos ver o cumprimento. Houve de fato um cumprimento em Antíoco Epifanes? Houve de fato um cumprimento em Roma? Qual dos dois cumpriu melhor? Se é que os dois cumpriram parte, então, qual dos dois cumpriu melhor? O segundo aspecto é, comparando os capítulos 2 e 7 de Daniel, nós vamos ver aqui os paralelos. Por quê? No capítulo 2, Deus deu a visão a Daniel, né? Na verdade, não deu uma visão. O capítulo 7 que foi uma visão, né? O capítulo 8, a estátua de Nabucodonosor lá, que ele viu, né? A visão da estátua, foi definido os reinos mundiais. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, e então o reino de Deus, né? Esses reinos. Uma sequência. Já no capítulo 7, nós temos a visão dos quatro animais, né? E nesses quatro animais, nós temos aí também uma sequência exata. Começa com o leão, representando ali a Babilônia. Depois vem os medo-persas, representados pelo urso com as três costelas na boca. Depois vem o leopardo, que representa a Grécia, que voava, né, sem tocar o chão. E depois vem um animal terrível e espantoso, né? Então, a sequência do capítulo 2 e o capítulo 7 é a mesma. É a mesma. Nós temos primeiro Babilônia, segundo Medo-Persa, terceiro Grécia e o quarto reino, tanto em uma quanto na outra profecia, é Roma. Ok? E isso é importante, nós vamos ver os mínimos detalhes daqui para frente. Aqui estão os versos bíblicos restantes, né? E se engrandeceu até contra o exército do céu. Este aqui foi Antíoco Epifanes ou Roma, ok? É isso que nós vamos definir durante o estudo. E se engrandeceu até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. E por ele foi tirado o sacrifício contínuo. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. E um exército foi dado contra o sacrifício contínuo por causa da transgressão, e lançou a verdade por terra, e o fez e prosperou. Eu coloquei essas partes em amarelo aqui, porque elas entram em destaque, né, naquilo que foi mais, de uma forma mais clara, cumprida, tanto na possibilidade de Antíoco Epifanes, quanto em Roma. De antemão, gostaria de deixar claro para os irmãos, para todos que assistem, que eu entendo que é Roma
que se aplica ao capítulo 8, verso 8, 9, 10, 11, 12 e 13 também. E vou fazer uma demonstração. A minha tese, a minha premissa é defender exatamente esse ponto de vista, e é isso que nós vamos fazer daqui para frente. As 9 evidências de que a ponta pequena de Daniel 8 não é Antíoco IV Epifanes. Então eu vou mostrar aqui 9 evidências de que não poderia ser Antíoco Epifanes. Ok? E depois das 9 evidências, eu vou fazer demonstrações de como foi cumprida as profecias de Daniel 8, verso 8, 9, 10, 11, 12, 13, em Roma, ok? No Império Romano. Então vamos lá para a primeira evidência. Antíoco Epifanes quebra a sequência da história apresentada pelas visões anteriores de Daniel 2 e 7. Esta é a minha premissa. Então, a primeira evidência de que não pode ser Antíoco Epifanes é que, se você crer que é Antíoco Epifanes, esta tese ela quebra a sequência das profecias anteriores. Vamos ver. Por exemplo, Daniel 2. São estudos longos, né? Aqui é bem resumido. Daniel 2 diz que o primeiro império é Babilônia, depois vem Medo-Persa, Grécia, Roma e Reino de Deus. Daniel 7 é Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, Juízo e Reino de Deus. No capítulo 7 percebemos que houve um acréscimo aqui de um aspecto, né? A questão do juízo. É muito claro isso no capítulo 7. Não podemos também nos exonerar dessa responsabilidade de falar sobre esse ponto. Porém, a cronologia, ela vem detalhada, né, exatamente como a de cima, né? Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, Juízo e Reino de Deus. O que acontece? Por que Deus não deu apenas o capítulo 2 e finalizou? Olha, vocês devem saber que isso aqui deve acontecer, ponto final. Deus, na sua misericórdia, ele deu o capítulo 7, ainda deu o capítulo 8 e muito mais outras coisas para que nós possamos compreender de forma mais detalhada, né, a respeito da história hoje, nem tanto na questão da história no futuro, mas olhando para trás, e percebemos que houve um cumprimento exato e isso nos fortalece a fé. Jesus disse: eu digo hoje para que quando aconteça vocês creiam em mim. Então, Deus dizendo isso também. Eu digo hoje para que quando lá, daqui um século, daqui 1000 anos, daqui 2000 anos aconteça, vocês acreditam que eu sei do futuro, né? Eu sou onisciente. Então, o que acontece no capítulo 7? Ele traz mais um aspecto, ele incrementa mais, ele traz mais detalhes que não foi apresentado no capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo sem detalhes, é bem objetivo. A interpretação correta na sequência dos reinos de Daniel 8 seriam Medo-Persa, Grécia, Roma e Juízo. Jason, você vai precisar explicar isso aqui, com certeza eu preciso. Em primeiro lugar, por que não aparece Babilônia aqui? É porque as profecias, elas são a partir da profecia dada para frente. Quando Daniel recebeu esta profecia do capítulo 8, Babilônia não tinha mais futuro. O único futuro para a Babilônia já estava profetizado em Isaías e em Jeremias, que era o caos, era a ruína, era a desolação, era a destruição completa e a inexistência desse país dali para frente. Então, isso já estava profetizado. Então, portanto, não existe mais uma profecia para Babilônia, porque é um reino que deixaria de existir há poucas semanas depois dessa profecia do capítulo 8. Então, a profecia começa exatamente a partir do momento
que ela foi dada em diante. Os medo-persas derrotaram Babilônia, então Babilônia sai dessa contagem agora. Mas a sequência não é quebrada. Observe, depois a sequência é exatamente, ou deve ser exatamente a mesma. Olha só, Medo-Persa, Grécia, está no capítulo 8. Todos concordam até aqui. Porém, na minha opinião, esta sequência aqui agora deve ser Roma, seguindo a sequência que estava nas outras duas visões anteriores. E não Antíoco Epifanes. Por quê? Como eu disse, a minha premissa é que se você crer que Antíoco Epifanes é a ponta pequena, então ela quebra essa sequência. Ok? E aí nós temos problemas mais sérios para resolver. Então, Medo-Persa, Grécia, Roma e juízo. Aqui não tem o reino de Deus, né, nessa visão, mas tem a questão do juízo, mais uma vez apresentada, né, de forma especial no verso 13, se não me engano, né, 14, Daniel 8:14. Muito bem, então esta sequência é quebrada se eu acreditar que Antíoco Epifanes é a ponta pequena, porque no capítulo 7 a ponta pequena foi Roma. Todos os grandes comentaristas concordam. Eu praticamente nunca vi um material que discorde do capítulo 7, sendo a sequência Grécia e depois Roma, e Roma, no caso lá, é uma ponta pequena. Ok? Então, na sequência óbvia, precisa seguir também. Por que no capítulo 8, então, já que no capítulo 7 a ponta pequena é Roma, por que no capítulo 8 eu preciso substituir e colocar Antíoco Epifanes? Dentro da minha razão, eu entendo que deve haver uma sequência de reinos aqui, e nós vamos continuar esse estudo, né? Mas essa seria a primeira evidência. Ela não pode quebrar a sequência da profecia. A segunda evidência fala sobre a ponta pequena é um reino e não um rei. Ok? A ponta pequena é apresentado na Bíblia como um reino e não um rei. Assim como todos os reinos anteriores foram compreendidos como reinos e não apenas reis monarcas individuais, entende-se assim também em relação à ponta pequena. Ou seja, a ponta pequena, na interpretação correta, não podemos entender que ele era um rei, assim como é defendido que é o rei Antíoco IV Epifanes. Esta é uma evidência de que não pode se aplicar a ele, porque Antíoco IV Epifanes é um rei, não é um reino. Ele faz parte do reino Seleucida, certo? Mas Roma é um reino. Então, por exemplo, hoje o nosso presidente é o Jair Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro. Só que o reino do Brasil não é a pessoa do Messias. Hoje nós vivemos numa república, né? O nosso governo é que deve ser levado em consideração, não a pessoa do nosso presidente. Então, é mais ou menos isso que é levado em consideração nesse aspecto aqui também. Então, por exemplo, o reino dos quatro animais, dos quatro chifres que vieram depois da Grécia, cada um deles representa um reino e não um rei. Porque, inclusive, os Seleucidas, por exemplo, eles tiveram 26 reis, né? Mas nenhum deles é o reino. O reino é um, né? Eles apenas fazem parte desse reino, assim como o papado, por exemplo. O Papa é apenas o representante daquele reino, né? E não o reino em si. A ponta pequena, ela é um reino e não um rei, né? Chifre não nasce de chifre, certo? Mas sim de algum animal ou orientação geográfica, como no caso da ponta pequena. Por exemplo, nós, quando nascemos,
nascemos com os dentes de leite, né? Os dentes de leite nascem. Para que os nossos dentes originais que temos hoje nasçam, os dentes de leite precisam cair. Eles caem e no lugar deles nasce um outro dente. Você nunca viu nascer um dente em cima de um outro dente. Eu estou exemplificando aqui. Assim também na profecia, nós não vemos nunca um chifre nascer em cima de um outro chifre. Para que um chifre nasça, ou vai nascer um novo chifre na cabeça daquele animal, ou é arrancado algum e no lugar dele nasce outro. Ok? Então, para que os irmãos possam entender, é que os 4 chifres dos reinos que foi dividido da Grécia, né? Lisímaco, o Seleucidas, Ptolomeu e o outro que eu esqueci agora, eles são representados como chifres. Então, eles são um reino. Então, não pode nascer um chifre em cima de outro chifre, né? A não ser que aquele outro chifre tenha sido quebrado, arrancado, assim como Alexandre o Grande o foi. Ok? Então, esta é uma evidência, né? A ponta pequena é um reino. Ou seja, Roma se encaixa nessa descrição e não Antíoco, porque Antíoco IV, ele é um rei, não é um reino. Ok? Terceira evidência. A grandeza do chifre pequeno não se harmoniza com os pequenos e insignificantes feitos históricos de Epifanes. A profecia diz que esta ponta pequena, embora muito pequena, a Bíblia deixa muito clara que ela iria crescer espantosamente. Ela não iria ficar pequena. Ela nasceu pequena. E isso não se cumpriu em absolutamente nada na pessoa de Antíoco IV, Epifanes. Não se cumpriu em absolutamente nada. Eu quero fazer essa demonstração aqui. Antíoco, o Grande, pai deste nosso Antíoco IV, né, foi derrotado pelos romanos e, como penhor, foi obrigado a dar reféns para Roma, entre os quais estava Epifanes, seu filho, que foi levado para Roma. Então, Antíoco IV Epifanes, ele foi servo, foi, podemos dizer, escravo, foi refém, né? Lá no reino de Roma, provavelmente na Itália mesmo, né? Em Roma mesmo, tá certo? Então, vamos seguir aqui. Antíoco IV, agora estamos falando do Antíoco IV Epifanes mesmo, né? Não ampliou o seu domínio. Quando ele recebeu o seu reino do seu pai, que era Antíoco o Grande, ele não ampliou o seu domínio. Observe, exceto por algumas conquistas temporárias. Antíoco Epifanes teve conquistas? Teve. Mas conquistas pequenas, em primeiro lugar. Pequenas e temporárias. E de forma exclusiva na parte do Egito. Ele foi rei apenas em 1/4 do reino grego. Então, Antíoco Epifanes até queria dominar mais no Egito. Só que Roma mandou mensagem para Antíoco e disse: olha, se você for aí conquistar o Egito, nós vamos fazer guerra contra você. O que aconteceu? Antíoco Epifanes voltou para a Síria, onde que era a capital do reino Seleucida. Ele voltou, como alguns historiadores dizem, voltou envergonhado, voltou humilhado, certo? E a palavra para forte, do verso 9 de Daniel 8, cresceu, do verso 10, e engrandeceu-se, do verso 11, no hebraico é gadal, que significa tornar-se grande, engrandecer-se,
coisa, meus queridos, que jamais aconteceu com Epifanes. Antíoco Epifanes IV, ele recebeu o reino de seu pai e ele fez assim, praticamente nada. As suas conquistas foram quase que nulas, insignificantes. E não existe a possibilidade de nós podermos harmonizar o chifre pequeno com este homem, com este rei. Porque ele não foi forte. Porque ele não atendeu essas palavras aqui, ó, que nós temos no slide. Forte, do verso 8. Cresceu, do verso 10. Engrandeceu-se, do verso 11. Essas palavras insistentes, como nunca em nenhum outro reino foi feito por Daniel, quer dizer tornar-se grande, engrandecer-se. Irmãos, isso jamais aconteceu com Antíoco Epifanes. O reino que ele recebeu, ele morreu e entregou para o seu filho praticamente do mesmo tamanho, se brincar até menor. Nós vamos continuar esta terceira evidência, porque nós temos mais evidências para demonstrar que ele foi um rei insignificante no sentido de crescer e engrandecer-se, ok? Na parte sul, porque entendemos que no verso 9, Daniel 8, verso 9, fala que um deles era foi uma ponta muito pequena e ela engrandeceu-se muito. E aí fala três regiões, três regiões geográficas. Vamos colocar aqui. A parte sul, oriente e para a Terra Formosa. Essas três orientações geográficas. Vamos ver para a parte sul o que aconteceu no reino de Antíoco. Antíoco conquistou uma pequena parte do Egito, mais especificamente uma parte do delta do Nilo, no ano 169 a.C. Então ele conquistou uma pequena ilha lá, um pequeno delta, um pequeno canto, vamos dizer. Ele não conquistou nada na região sul, certo? Lá no verso 9, vai lá, pegue sua Bíblia e observe. Engrandeceu-se, cresceu muito. Lá usa de forma muito clara a palavra engrandeceu-se muito. No verso 9. Está aqui. O qual cresceu muito. Verso 9. Para o sul. Essa aqui é uma evidência de que não pode ser Antíoco Epifanes, porque ele não cresceu absolutamente nada. E a sua conquista ao sul foi de alguns meses. Alguns poucos meses apenas. Como eu já disse, a forma como ele voltou para a Síria, a capital do reino Seleucida, a sua capital. E na parte oriente? Seu pai Antíoco III teve mais vitórias do que Antíoco IV Epifanes. Ou seja, o pai do nosso Antíoco Epifanes IV aqui foi muito mais conquistador do que Antíoco IV Epifanes em relação ao norte, em relação ao oriente. E aqui, no verso 9, diz que ele cresceu muito para o sul e para o oriente. Mas, observem a minha descrição no amarelo aqui. As conquistas de Antíoco IV Epifanes, na verdade, foram inferiores aos seus insucessos na região do Oriente. Ou seja, ele teve mais perdas, aliás. Ele teve mais insucessos na região Oriente do que sucessos. Então, como que este rei poderia cumprir esta profecia se ele não está cumprindo a profecia? Ele não cumpriu a profecia. Antíoco Epifanes não cresceu. Na verdade, ele diminuiu no Oriente. Então, como é uma evidência clara isso, de que ele não pode ser a ponta pequena. E para a Terra Formosa?
Ah, Jason, mas aqui com certeza ele conquistou. E eu digo mais uma vez, ele não conquistou a Terra Formosa. Vamos lá. Na verdade, a Palestina, a Judéia, já havia sido conquistada por seu pai no ano 198 a.C., em guerra contra os Ptolomeus. Os Ptolomeus é a parte sul, é o Egito, aquela parte, aquele chifre, né? Aquele general de Alexandre o Grande que dominou a parte sul de Israel, a parte do Egito, aquela região da Etiópia ali por diante. Então, quando Antíoco Epifanes sobe ao poder, porque ele é liberado lá de Roma, que ele estava preso lá em Roma, ele é liberado porque seu pai tinha morrido para agora ser rei dos Seleucidas. Então ele vem e quando ele assume o poder, a Judéia já tinha sido conquistada pelo seu pai. Então Antíoco Epifanes ele não conquistou a Judéia. Mas o que aconteceu então lá na Judéia? O que aconteceu é que ele foi um covarde na Judéia, porque era um povo que já estava submisso. Mas ele, com raiva, ódio, isso eu digo não as minhas palavras, palavras de livros e de escritores, comentadores, que eu já vi se expressando desta forma. Ele, agora, não tendo mais autoridade de conquistar para lugar nenhum, ele foi num povo fraco, já algemado, né? E humilhou esse povo. Foi isso que ele fez. Ele foi covarde. Foi um rei pequeno, foi um rei minúsculo, que não conquistou nada, mas humilhou um povo que já estava submisso a ele, que já estava sob a sua tutela e que já pagava impostos. Foi lá e fez, sim, várias coisas que nós vamos até mencionar daqui a pouco, né? Que ele fez coisas que os que defendem que é Antíoco Epifanes usam o que ele fez para argumentar que Antíoco Epifanes é a ponta pequena. Mas nós já vimos que até aqui todos os outros aspectos da profecia do capítulo 8, verso 8 até o 12, nenhum se cumpriu em Antíoco. Nenhum. Certo? Então, por muitas evidências, nós já vimos que ele não pode ser a ponta pequena. E nós vamos ver muito mais ainda. Vamos para a próxima evidência. Bom, isso aqui não é uma evidência, isso aqui é um mapa. Deixa eu ver aqui. Isso. A parte sul. Aqui está o reino de Alexandre o Grande dividido. Ok? Ano 300, observem aqui, ano 300 a.C. Este reino foi dividido porque Alexandre faleceu. Então aqui está a Grécia ficou com Cassandro, em verde. Aqui em laranja ficou com Lisímaco, né? Essa parte aqui. Essa parte sul aqui ficou com Ptolomeu. E esta parte maior aqui ficou com os Seleucidas, na verdade, né? O Seleuco, que era um dos generais de Alexandre o Grande. Então, nós percebemos que na região sul não houve conquistas, porque quando Antíoco Epifanes subiu no poder, todo este reino aqui já era dele. Ok? Então, a parte sul. A parte oriente, Antíoco teve perdas aqui, né? A parte oriente. E na Terra Formosa também não teve ganhos, mas ele fez apenas algumas atrocidades, algumas humilhações ao povo de Israel, ao povo de Deus lá, né? Na época dos Macabeus e assim por diante. Muito bem. Agora, em contrapartida a esse slide que nós estamos vendo aqui, a esta imagem de que mostra que não houve conquistas por parte de Antíoco, eu quero fazer aqui uma contrapartida em relação a Roma, mostrando aqui outra imagem. Bom, Roma. Onde está Roma nesse mapa? Ali, para que vocês possam perceber. Roma
nesse lugarzinho aqui, esse aqui é a Itália, né? Tem um formato de bota, botina, bota, né? Essa aqui é a Itália. E Roma está bem aqui, ó, certo? Eu vou colocar uma imagem de Rosa dos Ventos aqui, exatamente no centro aonde que está Roma, tá certo? Vocês vão ver. Rosa dos Ventos. O que é a Rosa dos Ventos? Onde que nós podemos nos orientar geograficamente. Então, exatamente nesse ponto aqui está Roma, ok? Para o norte, ele teve conquistas. Para o oeste, teve conquistas. Para o sul, teve, e para o leste, ele teve. Roma, ele começou a conquistar e conquistou, ele foi o maior conquistador que existiu em todas as épocas. O Roma foi um grande conquistador. Agora, onde que está a Judéia, a Terra Santa? Está aqui, ó, Judéia. E a Síria? A Síria está aqui, ó. Perceba por essas duas cores aqui, esse verdinho claro, são conquistas até o ano 44 antes de Jesus, né? Esse verdinho já tinha conquistado a Israel, ó, e já tinha conquistado parte da Síria, que é o reino Seleucida, né? São os Seleucos, Seleuco. E esta parte em rosa é as suas conquistas até o século II. Ele conquistou todo o reino Seleucida. Então, o reino Seleucida, em todo o período, ele foi, todo o período não, né? Mas a maior parte do período, ele foi submisso a Roma, tanto como Israel. E é interessante que você pode voltar lá no capítulo 8, verso 9, que diz assim: e cresceu muito para o sul. Olha só essa região sul aqui, ó, de Roma. Roma está aqui, ok? A parte sul. Nenhum outro reino tinha conquistado essa parte sul, nenhum. Nem o reino da Grécia, nem o reino da Babilônia e nem o reino dos Medo-Persas. Nenhum tinha conquistado esta região do sul aqui. Então, Roma veio e conquistou essa parte norte da África, que é a parte sul de Roma. A parte oriental, nós temos aqui, é o leste, né? É a parte oriental, é esta parte aqui. Podemos perceber claramente que houve conquistas imensas. Olha o quanto que foi conquistado aqui. Ele cresceu. Roma saiu desse lugarzinho aqui e conquistou o mundo, né? E foi conquistando e conquistou até mesmo os reis Antíocos, Epifanes, na verdade não Antíoco Epifanes, mas até mesmo o seu pai, antes dele, sofreram com as guerras de Roma, né? E também cresceu para a Judéia, né? Sabemos que quando Cristo morreu, quem estava sob o comando daquela região eram os romanos. Agora vamos para a quarta evidência. Apenas parte do verso 11 foi cumprido por Epifanes a respeito das profecias referente ao templo. Então, foram cumpridas algumas coisas na profecia por Epifanes? Sim. Antíoco não deitou abaixo o templo, como predito na profecia. Eu coloco isso aqui como evidência, né? Porque o próximo item, né, o item 2, vai mostrar o que Antíoco fez. Porém, essa aqui é uma evidência de que não pode ser Antíoco, porque embora ele cumpriu parte da profecia, a outra parte ele não cumpriu. Porque a profecia dizia que ele ia deitar abaixo o templo. E Antíoco Epifanes deixou o templo do jeito que estava lá. Só ofereceu os porcos, houve aquelas humilhações, foi impedido o povo de Israel de sacrificar, né? Muitos milhares de judeus foram mortos ali, humilhados, né? E assim por diante. Mas Antíoco Epifanes não cumpriu esta profecia, pelo menos não nesse aspecto de destruir o templo. Antíoco realmente profanou o templo
e impediu o sacrifício diário por algum tempo. E eu vou mostrar uma outra evidência, né? Vai ser a quinta ou sexta evidência, não lembro, que mostra claramente que este período de tempo não tem nada a ver com os 2.300 tardes e manhãs. É um período diferente, ok? Isso é importante nós sabermos, desde antemão. Então ele cumpriu sim, teve várias coisas que dá a entender que ele cumpriu. Porém, ele não cumpriu todos os detalhes. Muito longe disso. Ele cumpriu o mínimo, mas muito poucas coisas da profecia de Daniel 8. Quinta evidência. O verso 23 de Daniel 8 diz que o chifre pequeno surgiria no fim do reinado dos 4 chifres que surgiram depois de Alexandre o Grande. Ou seja, este chifre pequeno, ele surgiria quando os 4 chifres de Alexandre o Grande, os 4 generais, terminassem os seus reinados. Então surgiria esse chifre pequeno. Agora vamos ver. Mas, esse aqui é o verso 23. Mas, no fim do seu reinado, se você quiser, pode voltar lá, ver o verso 20, 21. Leia o contexto para entender que realmente aqui está fazendo uma referência aos 4 chifres do reino da Grécia. Os 4 chifres, o reino da Grécia é dividido em 4 reinos. Quando acabaram em os prevaricadores, se levantará um rei, feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. O reino Seleucida teve 26 reis no período de 311 a.C. até 65 a.C. E Antíoco Epifanes, IV, foi apenas o 8º dessa sequência, reinando de 175 a.C. até 163. Portanto, aí bem pouquinhos anos, né? Não deu nem 2 décadas a existência. Na verdade, se eu não estou mal dos cálculos aqui, não deu nenhuma década, né? Mas eu não tenho, não vou dar essa certeza agora aqui. Porque, principalmente porque aqui conta decrescente, né? 75 menos 163 e tal. Mas então, o Antíoco Epifanes, ele não é nem o primeiro rei e nem o último. São 26 no total e ele é o 8º. Ele é apenas um entre 26. E Antíoco IV Epifanes, muito longe de ser o maior rei Seleucida que o reino teve. Muito longe. Então, voltando aqui, apenas essa evidência mostra claramente, né, que a ponta pequena ela seria no final, né? Aqui fala, ó, no fim do seu reinado. E nós percebemos que ele, como o 8º, ele reinou no ano 175. E o fim do reino Seleucida foi no ano 65. Então, não foi ele, né? Porque ele não foi no final. Mais de 100 anos antes dele, que ele viveu. Mais de 100 anos antes do fim do reinado de Seleucida é que ele estava reinando. Então, não pode ser ele também. Sexta evidência. O tempo da profanação do templo por Antíoco foi diferente do tempo profetizado na profecia de Daniel 8,14. Em Daniel 8,14 diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então são 2.300 tardes e manhãs, né? Ou 1.150 dias. Né? Antíoco profanou o templo por 1.090 dias. Mas a profecia dizia que seriam 2.300 dias. Ou, como alguns acreditam, 1.150 dias. Porque existe a tese de que são 2.300 sacrifícios, um de manhã e um à tarde. Portanto,
Se você diminuir 2.300, vai dar 1.150. Mesmo assim, não fecha com os 1.090 dias que ele profanou o templo. Não fecha. Não se harmoniza com a profecia. A profanação do templo por Epifanes foi desde o 9º mês do ano 145 até o 9º mês do ano 148 da mesma era, num total de 1.090 dias. Então seriam 2.180 sacrifícios. 2.180. Faltou 120 sacrifícios para 2.300. Portanto, nem o tempo da profanação se encaixa, nem a interpretação de que os 2.300 dias sejam, na verdade, 1.150 dias. Nada se encaixa nessa profecia de Antíoco. Então, a sexta evidência é de que os tempos da profanação, né, e a interpretação dos 2.300 dias como sendo profanados, eles não encaixam na pessoa do rei Antíoco IV Epifanes. Não encaixam. Então, não pode ser ele. Essa seria a sexta evidência. Sétima evidência. O verso 9 diz que de um deles saiu um chifre pequeno. O grande erro é dizer que foi um dos 4 chifres. Isso aqui nós já vimos, né? Já falamos um pouquinho sobre isso. No verso 9 do capítulo 8 fala assim, de um deles, né? Se refere a um dos 4 chifres, ou um dos 4 ventos. A palavra dele, ou deles, no hebraico é hem, e é do gênero masculino, portanto a palavra que antecede a palavra dele no texto é a palavra ventos, que também é masculina, mas não a palavra chifre, pois esta é feminina. Esta é a única aplicação correta da sintaxe do verso 8 e 9. Por quê? Porque o restante da profecia não se encaixa com Antíoco Epifanes. Não se encaixando, aquela dúvida que nós tínhamos anteriormente, ela é tirada com a comprovação dos fatos da profecia. O cumprimento não foi em Antíoco. Então, a dúvida já não fica mais na dúvida. Nós podemos ligar diretamente aos ventos, aos 4 cantos da terra. Aos 4 ventos do céu que fala, né? Oitava evidência. O cumprimento dessa visão do capítulo 8 é para o tempo do fim e não para aqueles dias antes de Cristo. Essa é a premissa. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Então, essa profecia é para o fim do tempo. E os dias de Antíoco Epifanes não eram os fins dos tempos. A primeira vez que o fim dos tempos é mencionado na Bíblia, depois dessas profecias de Daniel, é no livro de Atos. E Pedro diz que ali estava acontecendo o cumprimento das profecias feitas anteriormente. Embora imaginamos que ele não tenha uma visão muito clara do futuro, porque já se passaram 2000 anos, né? Mas de qualquer forma, com certeza não foi nos dias de Antíoco Epifanes. Se Pedro estava equivocado, muito mais Antíoco Epifanes, né? E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Então, esta profecia do capítulo 8
ela era uma profecia para longa data. Não era uma profecia para tempos curtos, coisas que iriam acontecer em poucas décadas ou séculos. Inclusive, no verso 7 fala uma vez, e no verso 19, o anjo insiste nessa questão. Ele menciona 2 vezes no verso 19. Então é uma questão que ele está enfatizando, né? Há de acontecer no último tempo da ira. E depois ele repete: pertence ao tempo determinado do fim. E Antíoco Epifanes, vivendo no ano 175, não pode cumprir esse aspecto. Portanto, isso é uma evidência de que não poderia ser ele. Nona e última evidência, pelo menos das que eu descrevi aqui. Se tiver mais alguma evidência, me faltou a memória. Né? Diz assim: o verso 25 diz que o chifre pequeno se levantaria contra o príncipe dos príncipes. E Antíoco não fez isso. Antíoco Epifanes não se levantou contra o príncipe dos príncipes. O chifre pequeno havia de opor-se ao príncipe dos príncipes. Expressão que significa aqui, que aqui significa é Jesus Cristo, e é uma referência clara ao anticristo. É porque depois eu vou explicar um pouco melhor essa questão, mas para que os irmãos já vão mentalizando, esta questão do príncipe dos príncipes aqui, Roma cumpriu 2 vezes. 2 vezes. Antíoco Epifanes não cumpriu nenhuma vez. Roma cumpriu na parte pagã e no período papal, de forma literal e de forma espiritual. Roma cumpriu esse aspecto de opor-se ao príncipe dos príncipes 2 vezes. Ok? Mas Antíoco morreu 164 anos antes de nascer nosso Senhor. A profecia não pode, portanto, aplicar-se a ele, pois não cumpre as especificações num detalhe sequer. Esta ideia de que Antíoco Epifanes é a ponta pequena do capítulo 8 não pode ser defendida, porque ela não se aplica, ela não se cumpre em praticamente nenhum detalhe. São poucas as coisas que se parecem com o cumprimento que aconteceu nele. Né? Quem foi Antíoco Epifanes? Antíoco IV, no caso, Epifanes. Desde o tempo em que Seleuco se fez rei sobre a porção síria do Império de Alexandre, constituindo-se assim o chifre sírio do bode, até o país ser conquistado pelos romanos, reinaram 26 reis sucessivamente sobre este território. O 8º destes foi Antíoco Epifanes. Este era, pois, simplesmente um dos 26 reis que constituíram o chifre sírio do bode. Então, ele foi apenas um entre 26. Além dele, existiram mais 25. Não podemos colocar ele como se fosse o grande chifre, né? Que se tornou, porque ele, se ele começou pequeno, ele nunca deixou de ser pequeno. Ao contrário do chifre pequeno que defendemos como Roma, que começou minúsculo, mas tornou-se o maior império que a Europa e a região da Ásia Menor e parte da Ásia conheceram. Então, esse foi Antíoco Epifanes. Antíoco foi o mais poderoso e ilustre rei sírio? É uma pergunta. Ele foi? Se fosse apropriado aplicar o símbolo da ponta pequena a qualquer dos 26 reis sírios, teria certamente de aplicar-se ao mais poderoso e ilustre de todos,
Mas Antíoco Epífanes, de maneira nenhuma, foi o rei mais poderoso da linhagem síria, dos Seleucidas. Embora recebesse o nome de Epifanes, isto é, o ilustre, ele só foi ilustre no nome. Nada pode ser mais alheio ao seu verdadeiro caráter. Por causa de sua vil, extravagante insensatez, alguns, crendo que ele era um louco, mudaram seu nome de Epifanes, o ilustre, para Epinames, o louco. Então, respondendo à pergunta, com certeza absoluta, Antíoco IV Epifanes não foi o rei mais ilustre do reino Seleucida, do rei sírio. Por que motivo alguém iria aplicar a ponta pequena como sendo Antíoco IV Epifanes? Irmãos, prestem atenção agora. Este aqui é o coração da mensagem. Esta aqui é a parte mais importante que deve ser entendida. Existem momentos que chaves da mensagem, né? E esta pergunta respondida. Mas então, por que razão deixam de interpretar como se fosse Roma e aplicam esta profecia como sendo Antíoco Epifanes IV? Qual que é a intenção? Nós vamos responder. A primeira intenção é em relação aos romanistas. Os romanistas aceitam esta interpretação de Antíoco IV Epifanes para evitar a aplicação da profecia a eles mesmos. Porque esta profecia de Roma, ela tem duas partes. E uma parte ela é exclusiva sobre a Igreja Católica. Então, os romanistas aí, a Igreja Católica, Apostólica, Romana, ela faz questão de não aplicar a ponta pequena a Roma, porque ela está se autocondenando. Então, é óbvio uma coisa dessa. A própria lei brasileira diz que ninguém é obrigado a criar uma prova contra si mesmo, né? E os romanos, né, a Igreja Católica, eles fazem muito bem esse papel. Eles não aceitam a interpretação de que é Roma, porque essa interpretação os condena completamente. Completamente. E no próximo estudo que nós vamos fazer, quero fazer um estudo sobre o contínuo, que é para ampliar essa explicação aqui do capítulo 8, verso 8 até o 12. Eu quero explicar o verso 12, 13 e o 14 numa próxima oportunidade, né? Que nós vamos ter para poder ampliar esta visão, porque alguns aspectos não vão ser possíveis de explicar hoje, porque é muito vasto. Eu não quero gastar aqui muito tempo, né? Nós vamos gastar aqui uma hora e pouquinho só para essa mensagem. A outra também vai gastar mais ou menos isso. Então vamos nos ater a esta. E o restante, não a Igreja Católica, mas o restante, por que defendem que não é Roma? E muitos protestantes, e eu diria 98% ou mais dos protestantes, aceitam a interpretação de que é Antíoco Epifanes, a ponta pequena, para evitar a doutrina do santuário celestial e crer na profecia dos 2.300 tardes e manhãs como sendo 2.300 anos. Então, eu quero esquecer aqui a Igreja Adventista. Eu não estou aqui defendendo a Igreja Adventista. Eu estou defendendo o contexto bíblico. Se está, coincidentemente, entrando em harmonia com a doutrina adventista, esta é uma outra questão, né? Nós temos que buscar um claro, assim diz o Senhor, independente se as instituições
religiosas concordem ou não, né? E nesse caso, a Igreja Adventista concorda com a grande maior parte das coisas que eu estou apresentando aqui. Então, a grande maior parte dos protestantes não aceitam a teoria de que é Roma, a ponta pequena, para evitar, em primeiro lugar, a doutrina do santuário celestial. Ela é uma doutrina muito clara na Bíblia, né? Segundo, a interpretação dos 2.300 dias, ou tardes e manhãs, né? é um segundo aspecto que se você for por Antíoco, você não precisa aceitar isso. Se você for por Roma, você vai ser conduzido a isso, né? É uma questão muito simples, ok? Então, isso aqui, irmãos, é muito importante compreendermos. Por que eu estou defendendo um aspecto ou defendendo outro aspecto? Se eu defender o Antíoco Epifanes, eu terei que enfrentar exatamente essas circunstâncias aqui. Se for Roma, eu vou ter que defender isso aqui, né? Vamos continuar o estudo, mas basicamente é isso aqui. O chifre pequeno representa Roma. Agora eu quero fazer aqui uma apresentação de como que Roma se encaixa de forma perfeita nesta profecia de Daniel 8. Roma. Tem sido fácil demonstrar que o chifre pequeno não representa Antíoco. Também será fácil demonstrar que simboliza Roma nas duas fases. Em primeiro lugar, por que é Roma? Diferentemente de Antíoco Epifanes, ela segue a sequência exatas de Daniel 2 e Daniel 7, como eu já apresentei aqui. É uma sequência. Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Daniel 2, Daniel 7. E também tem que ser, por ordem, o Daniel capítulo 8. Se engrandeceu para o sul. Roma fez isso? Com certeza. Foi o único reino que fez isso, né? Se engrandeceu para o sul. Nesse período, nenhum outro fez, né? O Egito se tornou província do Império Romano no ano 30 a.C. e ficou por vários séculos e norte da África. Portanto, a parte sul, em relação a Roma, foi completamente dominada por Roma. O Egito ficou sendo província, né, sendo dominada por Roma por muitos séculos, por aproximadamente 5, 6 séculos. A idade no nosso país, aproximadamente, do Brasil, 500 anos. Olha que não é pouco, hein? Já Antíoco Epifanes foram alguns meses. E não foi todo o Egito, não foi todo o sul, foi uma pequena parcela, muito pequenininha, e teve que voltar humilhado para a Síria, para o seu reino. Então, Roma cumpriu sim, ela foi para o sul, ela se engrandeceu para o sul, sim. O chifre pequeno, no caso Roma, se engrandeceu para o oriente, sim. Roma conquistou a Síria, ou seja, todo o reino seleucida. O reino dos Antíocos, terceiro, todos os Antíocos, todos os 26 reis, aquele reino sírio, seleucida, todo foi dominado. Não só ele, mas todos os 4 chifres, os 4 reinos de Alexandre o Grande. E Roma conquistou a Síria no ano 65 a.C. e o tomou sua província. O chifre pequeno se engrandeceu para a terra formosa. Então aqui eu estou respondendo as 3 questões. Capítulo 8, verso 9 diz: e cresceu muito para o sul, para o oriente e para a terra formosa.
Sim, para a Terra Formosa ele também cresceu. Diferente de Antíoco, que não cresceu para a Terra Formosa. Por quê? Porque quando Antíoco entrou no poder, relembrando essa questão, a Terra Formosa já era dele, porque o seu pai tinha conquistado, seus antecessores tinham conquistado, então ele não conquistou nada. Mas Roma, sim. Roma cresceu, foi para cima e desenvolveu e dominou, né, a Judéia. A Judéia é chamada Terra Formosa em muitas passagens bíblicas. Os romanos a tornaram província de seu império no ano 63 a.C. e finalmente destruíram a cidade e o templo e dispersaram os judeus por toda a terra no ano 70 depois de Cristo. Então, Roma aqui cumprindo perfeitamente as características da profecia de Daniel 8. Aqui está Roma. Ali, naquele pontinho, está Roma. Ao seu redor, fez todas as conquistas possíveis. Vou trazer mais uma vez aqui a Rosa dos Ventos. Olha aí. Sul, né? Região sul aqui. Mauritânia, Tributânia, essa região aqui, sul, né? O Egito, que é o sul também, todo o Egito aqui. Região leste, ou seja, Oriente, né? Toda essa região Oriente cresceu, já expliquei isso, e também a Terra Formosa dominou toda a Terra Formosa aqui. Muito bem. O chifre pequeno, Roma, engrandeceu-se até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra. O exército e as estrelas, quando usadas no sentido simbólico em referência a eventos que ocorrem na terra, essas figuras denotam quase sempre o povo de Deus e seus dirigentes. Isso fica muito claro, inclusive, se nós formos fazer um estudo no livro de Apocalipse. No versículo 13, lemos que tanto o santuário como o exército são pisados. Isso é uma referência ao povo de Deus e seu lugar de culto. As estrelas representam naturalmente os dirigentes da obra de Deus. A igreja romana, o Império Romano, ele perseguiu os cristãos até o ano 400 esqueci a data exata, mas 476, se não me engano, e aproximadamente 3 milhões de cristãos deram a sua vida por amor do Evangelho e da verdade. Então, sim, Roma cumpriu esta parte, matou mais de 3 milhões de cristãos, matou praticamente todos os apóstolos e tentou matar João também, né? Então, lutou contra o exército do céu, que é representado pelos seus e pelo seu povo e seus líderes, né? O chifre pequeno, no caso Roma, se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Na interpretação do verso 25, no capítulo 8, se diz que o chifre pequeno se levantará contra o príncipe dos príncipes. E essa interpretação aqui é o anjo que dá. É uma referência clara à crucifixão de Nosso Senhor, sob a jurisdição dos romanos e mais tarde como o anticristo na pessoa do papado, como ainda será visto no próximo estudo. Então, Roma, na sua fase pagã, lutou contra o povo de Deus, lutou contra o príncipe dos príncipes, uma coisa que Antíoco Epífanes jamais fez, nem conheceu. Mais de 170 anos depois é que Jesus foi nascer. Então ele nem sonhava com a vinda de Jesus, né? A existência dele. Ele não conheceu o príncipe dos príncipes. Mas Roma, sim. Roma o executou. Embora tenha sido conduzido toda essa situação pelos fariseus, mas quem assinou a carta de execução, porque sem aquela ordem de Pilatos, Jesus não poderia ser executado. Seria um crime. E se alguém executasse Jesus sem aquela carta de aprovação de Pilatos,
que não valeu nada ele lavar as mãos lá, que ele foi um símbolo inútil, quem matasse Jesus seria também morto, porque cometeria um crime de homicídio. Só o governador poderia dar aquela sentença, e Pilatos, o representante romano da época, fez isso. Então ele foi contra o príncipe dos príncipes. Sim, Roma cumpriu esta parte da profecia também. As duas fases de Roma. Roma pagã, 168 a.C. até 476, então eu estava certo, 476 depois de Cristo. Um período de 644 anos deste império pagão. Roma cumpriu perfeitamente todas as características apresentadas em Daniel 8, referente à ponta pequena. A partir do ano 476, houve um período de 62 anos e dos 10 chifres da Europa. E isso está registrado tanto no capítulo 7, também, os 10 chifres, como no capítulo 8, onde o chifre pequeno, Roma papal, sem a supremacia, de Daniel 7, destruiu os 3 reinos arianos, os ostrogodos, os vândalos e os érulos, para se estabelecer oficialmente como o supremo da igreja cristã no mundo. Então, a supremacia papal começou no ano 538. Então, nós vemos agora a segunda fase de Roma. Temos aqui a primeira fase, a fase de Roma pagã. Um pequeno tempo, um interstício aqui de 62 anos, onde houve uma transição para Roma papal, de Roma pagã para Roma papal. Então, no ano 538 ao ano 1798, oficialmente houve uma supremacia papal de 1260 anos, e esses 1260 anos já haviam sido profetizados lá em Daniel, e também foram profetizados no livro de Apocalipse. Se não me engano, por 4 vezes, ou 5, se não estou bem certo. Se não me engano, foram pelo menos 4 vezes apresentada essa profecia de 1200 anos de supremacia papal. E é interessante que Roma pagã, ela cumpriu as especificações de Daniel 8, verso 8, da ponta pequena. Roma pagã cumpriu todas as especificações, lutou contra o príncipe dos príncipes de uma forma literal, contra o povo de uma forma literal. Já o reino de Roma papal, ela também deitou abaixo o santuário. Ela também lutou contra o príncipe dos príncipes, o grande príncipe, o príncipe do exército, só que de uma forma espiritual. E é dentro desse detalhe que eu quero apresentar o próximo estudo, para ampliar essa visão desses estudos aqui. Mas então aqui nós temos essas duas fases de Roma, que é a ponta pequena. E as duas fases cumpriram Daniel 8. Porém, Antíoco Epifanes, apenas alguns resquícios foram cumpridos por ele. Roma cumpre todas as especificações da profecia. Nenhum outro poder as cumpre, assim como cumpre Roma. Por isso, Roma, e não outra potência, é a mencionada aqui. As descrições dadas na palavra de Deus coincidem plenamente com o caráter deste monstruoso sistema. As profecias concernentes à sua funesta história se cumpriram da forma mais exata e surpreendentemente possível. Amós 3, verso 7, diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo
aos seus servos, os profetas. Aqui terminamos este estudo, né? Eu espero poder ter ajudado a todos que estiveram nos assistindo e que vão nos assistir ainda a compreender esse tema tão complexo. E confessamos que é difícil, mas que se formos debruçar de forma simples, humilde, vamos compreender que temos que tomar uma posição aqui. Que Deus possa nos ajudar a sempre desenvolvermos o melhor caminho. Que Deus nos ajude com seu Espírito a encontrarmos o caminho certo dentro desses estudos aqui. Querido Pai Celestial, nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de termos a Tua Palavra em nossas mãos e podermos examinar com todo o tempo que nós tivermos. Obrigado, Senhor, porque nós temos essa paz, essa tranquilidade, toda essa tecnologia para queridos de tantos lugares distantes poderem examinar e estudar junto conosco ao mesmo tempo. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem dado a profecia para que nós possamos amar essa ideia de que, já que a profecia se cumpriu no passado, está se cumprindo hoje, nós temos fé nisso, de que ela continuará se cumprindo. Obrigado, Senhor, por todas as Tuas bênçãos em nossas vidas, e a Tua palavra é a maior delas. Amém. Te pedimos que nos ajude a continuar crescendo, estudando, examinando e cada vez mais compreendendo de forma crescente, cada vez mais compreendendo de forma mais clara a Tua palavra. Amém. Abençoe, Senhor, a cada coração que esteve conosco, que ainda está. Abençoe a cada um, a nós também, irmão Fábio, a sua família, com o Teu poder, com as Tuas bênçãos. Pedimos isso e também somos agradecidos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso amado Salvador. Amém. Amém, Senhor.